que é automação industrial, né? E também o que é quadro de comando e o que é comando elétrico. São três coisas que estão dentro do mesmo conjunto, mas quando se fala assim parece que são separadamente. Bom, um quadro de comando, vamos começar por ele. Ele não é nada mais, nada menos que um painel, um espaço físico, aonde dentro dele eu disponho toda a minha parte de acionamento de carga. Não sei que carga que eu estou acionando ainda, mas o quadro de comando é o físico, é aonde está os meus equipamentos. Um comando elétrico não é nada mais, nada menos do que a forma com que esses equipamentos se comunicam lá dentro deste quadro, tá? E a automação não é nada mais, nada menos do que a minha lógica de funcionamento sobre esses equipamentos. Então vamos lá, vamos tentar deixar isso um pouquinho mais fácil de entender. Eu tenho ali uma lâmpada, vou acionar uma lâmpada. Então todo equipamento elétrico é uma carga, tá? A menos que ele seja gerador. Estou falando de equipamentos que consomem, então eles são cargas, eles estão precisando pegar energia para funcionar. Todo equipamento, não tem exceção. Então vamos lá. Para ligar este equipamento, imagina, para ligar uma lâmpada, a lâmpada da sua casa, como é que você liga? Você vai lá e mete o dedinho no interruptor. Automaticamente, com um passe de mágica, você fecha o circuito, você secciona aquele circuito e a lâmpada acende. Você libera a condução até a lâmpada, a condução da eletricidade. Júnior, beleza, mas isso é elétrica básica, não é automação. Calma lá, não deixou de ser. Eu cheguei até ali, dali eu concluí. A diferença é que eu usei um acionamento mecânico. Vamos lá, eu preciso ligar 30 lâmpadas. Vamos lá. Aí eu preciso, o que eu vou conferir primeiro? Eu vou conferir a corrente final dessas 30 lâmpadas, como elas vão ser ligadas em paralelo. Então eu vou somar a corrente da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, tudo mais, até achar a corrente total do circuito. Depois que eu descobrir a corrente total do circuito, aí eu vou olhar para o meu interruptor. Opa, a corrente máxima deste interruptor é tanto, a corrente máxima do circuito é essa. Eu posso acionar com o interruptor? Bom, se a corrente máxima das 30 lâmpadas for menor do que a corrente suportada pelo interruptor, pode. Pronto, o fabricante diz que pode. Vamos imaginar agora, mas isso só foi elétrica. Agora eu tenho que ligar essas 30 lâmpadas, só que elas estão num estacionamento e eu quero que essas lâmpadas só acendam à noite. Então você tem a opção de ir lá e colocar um interruptor e colocar alguém todo dia para ir lá ligar de noite e de manhã desligar. Ligar de noite, de manhã desligar. Olha aí o chave, olha onde entra a automação. Existe os equipamentos normalmente programáveis, tá? No comando, no quadro e na automação, eles normalmente são chamados de relés. Então eu tenho um relé específico para fazer este tipo de serviço, que é um relé fotocélula, aonde ele fica ali recebendo a luminosidade do dia, né, o meu dia. Então eu tenho que colocar ele na onde pegue luz do dia, porque se a luz, né, uma quantidade de luz passar por ele a menos do que aquela limitada, ele abre um circuito, ele fecha um circuito, ele fecha um circuito, ele está ali ligado, ele está recebendo energia para que ele funcione. Todo relé ele precisa funcionar ele si só, e depois ele exerce mais uma função, ele tem mais uma ação a ser executada. No caso do relé fotocélula, ele está ali olhando se tem luminosidade, se tem claridade, se a quantidade de lux que está entrando por ele é o suficiente. Acabou esse lux, o sol foi embora, escureceu, não está passando mais, ele fecha esse sistema. E aí ele conduz para que essas lâmpadas funcionem.
Então, mais uma vez eu volto lá, faço a mesma coisa. Agora eu já estou automatizando. Agora eu já não tenho mais um fulano lá com um dedo de manhã e um dedo de tarde. Um dedo de manhã, um dedo à tarde. Liga e desliga, liga e desliga. Ele está ligando e desligando sozinho. Uau, este é o mundo da automação. Ah, então vamos lá. Agora eu vou ter que fazer o que de novo? A mesma coisa que eu fiz com o interruptor. Olha só, a corrente de saída, a potência de saída deste relé fotocélula, ela é menor, igual ou maior do que a das 30 lâmpadas. Bom, se ela for maior, tá liberado, mas se ela for igual ou menor, você já não pode ligar essas 30 lâmpadas de uma vez nesse relé. Você vai ter a opção de colocar 30 relés ou vai ter a opção de colocar um relé só. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma contactora, que é um outro equipamento muito usado em automação, tá? Que é uma chave de seccionamento. E aí essa chave de seccionamento tem de vários tamanhos para suportar várias cargas, várias quantidades, né, de corrente que vão transmitir por ela, elas vão conduzir. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu relé fotocélula e vou pegar o meu relé para ligar a contactora. E aí o circuito dessas 30 lâmpadas, vamos colocar assim, vai passar por ali. Então na hora que a contactora der o sinal, ela vai atracar. Na hora que o relé fotocélula der o sinal que não tem mais o sol, não tem mais luz, ele vai mandar atracar a contactora, que vai fechar, cria um campo eletromagnético dentro dela, então ela vai atracar e aí ela vai conduzir a passagem da eletricidade para alimentar essas 30 cargas com segurança, porque ela vai estar dentro da corrente necessária. Ah, Júnior, beleza, mas eu só vejo falar que isso aí é automação industrial, isso aí só usa indústria. Vamos para a indústria. Qual que é a diferença de lâmpada para uma indústria, assim, vamos chamar assim, se o exemplo ficou meio esquisito. Na indústria, na maioria das vezes, nós estamos preocupados em acionamento de cargas maiores. Motores, por exemplo. Imagina uma máquina, vamos pegar uma bem comum aqui pra gente, uma pré-limpeza. Se você já ouviu esse nome, você está aí no agro. Se você não ouviu, pode ser que você não trabalhe neste meio. A pré-limpeza é uma máquina que, quando eu estou descarregando o meu grão, soja, milho, não sei o que seja, né? Soja, milho, acho que feijão também. Então assim, eu vou tirar as impurezas desse produto meu que vem da lavoura direto. Então é na pré-limpeza que eu vou separar pedra, de mato, de semente quebrada. E normalmente ela chega a ter de 3, 2, até 6, 7 motores, tá? São várias peneiras que ficam fazendo este serviço com alguns furos, uns maiores, outros menores, e ali a sujeira cai e o grão vai passando, tá? Então isso aí seria. Mas a ideia que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu preciso acionar 6, 7 motores de uma vez só. Eu preciso que esses 6, 7 motores, eles não só não acionem, eles têm que entrar tudo, porque eu tenho que ligar minha máquina inteira, mas às vezes eu não quero que eles liguem todos ao mesmo tempo, eu quero diminuir o meu pico de partida desses motores. Então se eu tenho 5 motores, eu vou partir 2, aí depois eu parto 2, aí eu pego o maior de todos e parto sozinho. Ou eu vou fazer uma programação, uma lógica. Qual o motor que precisa ser partido primeiro? Qual é o motor que precisa ser partido depois? Porque às vezes se eu inverter a lógica de funcionamento desses motores, eu embucho uma máquina. Vamos imaginar, no meio do dia parou a máquina, está cheia de produto, puf, você desliga. Quando você vai ligar de tarde, você precisa de uma lógica para ligar ela. Você não pode ligar o primeiro motor lá de cima para encher ela ainda mais. Você tem que começar a ligar ela de baixo para cima, para ela ir esvaziando essas camadas até você poder jogar produto nela de novo. Isso é lógica de programação. E é isso que você vai fazer em automação. Você vai automatizar o seu sistema. Você vai usar uma lógica para que ele funcione. Ah, Junior, tem uns sistemas smart? Tem. Os sistemas inteligentes, aqueles que funcionam por computadores, aquele que deixa a sua casa inteligente, aquele que você consegue fazer cenas. Este é o modelo, mas o princípio é o mesmo. Se você entender isso, eu quero te dizer, você vai entender que lâmpada e motor
O acionamento deles é basicamente a mesma coisa. Vamos lá, eu tenho lá, Júnior, beleza, eu apertei um botão e liguei 5 motores. Mas e se eu apertasse um botão e ligasse todo o meu estacionamento? Também montaria um quadro de comando. Por quê? Porque o quadro de comando está ali para muitas coisas. Ele está ali para proteção do equipamento, então ele vai ter disjuntores, ele vai ter relés de proteção, dependendo. Tipo, o motor trifásico, por exemplo, existe um relé chamado relé volta de fase, aonde se uma das 3 fases faltar naquele sistema, ele simplesmente interrompe o circuito e abre a contactor e não deixa chegar energia até o motor, para que ele não queime por falta de fase. Se der uma sobrecarga, se esse motor simplesmente travar uma hora, ele embuchar e trava, eu vou colocar disjuntores motores, eu vou colocar os relés térmicos para que na hora que a corrente daquele circuito aumentar demais, eu abra também esse sistema para que o motor não queime. Então, essa juntada, vamos chamar assim de juntada, essa quantidade de equipamentos que eu preciso colocar em um quadro de comando, tá? Montado, tá? Por um comando elétrico ali, vários fios saindo, entrando, uma lógica ali dentro que vai seguir a lógica da automação, tá? Então todo o equipamento elétrico, para ele funcionar, eu preciso de quê? De fios. Então basicamente eu primeiro monto a lógica, depois eu coloco as peças para que elas funcionem do jeito que eu quero dentro de um quadro. Então tá aí. Eu espero que tenha respondido aí, eu espero que você tenha entendido a lógica desses 3 nomes, que na verdade é só como eu quero que funcione, como eu tenho que colocar para funcionar e aonde eu armazeno. Só isso. Tá bom? Até mais!